Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Rafael, sou professor de filosofia e hoje nós vamos fazer uma introdução geral à filosofia, para vocês entenderem um pouco mais sobre o que se trata a nossa disciplina e para que vocês possam compreender como é que essa disciplina vai funcionar nas próximas aulas. Então nós vamos fazer essa introdução à filosofia através de 3 perguntas básicas. O que é filosofia? De onde veio a filosofia? Para que ela serve? Essas 3 perguntas elas são básicas, mas dentro da filosofia elas não possuem uma resposta certa. Por exemplo, é muito provável que se você perguntar para um grupo de pessoas o que é filosofia, nós vamos ter várias respostas diferentes. A mesma coisa com os filósofos. Se você for analisar o pensamento de cada filósofo, você vai perceber que cada filósofo vai dar uma definição diferente do que é filosofia. Só que nós vamos aqui explorar uma definição, a perspectiva que nós iremos usar ao longo das nossas aulas. Já a pergunta de onde veio a filosofia já tem um pouco mais de consenso entre as pessoas. A maioria das pessoas concordam que a filosofia surgiu em determinado lugar, mas mesmo assim ainda tem algumas discussões dentro disso. E para que serve a filosofia também tem várias respostas para essa mesma questão divergentes. Mas nós também vamos adotar uma resposta e trabalhar com essa resposta ao longo das nossas próximas aulas. Vamos começar com a pergunta: o que é filosofia? E vamos começar com a etimologia da palavra. O que é a etimologia de uma palavra? É o estudo da origem dessa palavra, como surgiu essa palavra filosofia e qual é o significado dela. A palavra filosofia é a junção de 2 palavras gregas. Ela é a junção da palavra filia, ou filo, ou philos, que significa amizade ou amor fraternal, e sofia, que a tradução é sabedoria. É atribuído ao filósofo e matemático Pitágoras, que viveu entre 570 e 495 a.C., o primeiro uso da palavra filosofia. Conta-se que uma vez um rei disse a ele que ele era uma pessoa muito sábia, e ele disse que ele não era uma pessoa muito sábia, que ele era apenas um filósofos, ou, traduzindo isso, ele disse que era apenas um amigo da sabedoria. Então percebam que, inicialmente, a primeira vez que foi usado o termo filosofia é algo que está ligado com um ideal de pessoa sábia. Como vocês podem perceber, pelo ano de nascimento e morte do Pitágoras, aqui, 570 a 495 a.C., faz muito tempo que essa palavra, ou que esse termo, foi usado pela primeira vez. Então isso já se modificou muito. A filosofia hoje em dia ela é muito mais técnica. Nós vamos trabalhar com a ideia de que ela é um sistema de pensamento. O que significa isso? Observem a imagem. Vocês podem ver que nós temos aqui uma ilustração de uma pessoa com várias ideias ao redor de sua cabeça. Isso aqui é mais ou menos para exemplificar o que é um sistema de pensamento. Um sistema é algo que deve ter todas as partes interligadas para que ele funcione bem. Pense, por exemplo, num carro. Se no motor de um carro faltar alguma peça, esse carro não vai funcionar bem. Ele precisa ter ali todas as peças interligadas para que ele funcione bem. Se nós estamos falando que filosofia é um sistema de pensamento, o que é que nós temos dentro do pensamento? Dentro do pensamento nós temos principalmente ideias. Ideias são a matéria-prima do nosso pensamento. Bom, então se filosofia é um sistema de pensamento, significa que é um conjunto de ideias que se interligam para que funcione bem. Só que a filosofia não é o único sistema de pensamento. Vocês têm contato com outros sistemas de pensamento bem antes de conhecer a filosofia. Nós temos como exemplos de sistemas de pensamento a ciência, a religião, a mitologia e o senso comum. São apenas alguns exemplos para nós ilustrarmos o que são sistemas de pensamento. Olha só, a ciência é um sistema de pensamento, ela possui ideias interligadas que vão funcionar para alguma coisa. Geralmente, um sistema de pensamento ele vai nos dar algumas ideias para pensar a realidade, para pensar o mundo, para pensar a vida.
O mesmo acontece com a religião. Ela também tem um conjunto de ideias interligadas que nos ajudam a interpretar o mundo, ou a mitologia, mas o sistema de pensamento com o qual todo mundo tem contato, e é o primeiro sistema de pensamento com o qual todo mundo tem contato, é o senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aquele conhecimento que está na sociedade, que todo mundo compartilha e que vai passando de geração para geração. É aquilo que você aprende e aprendeu desde cedo com seus pais, com seus responsáveis, com seus familiares, com seus amigos. É um jeito prático de se comportar no mundo. Você aprende algumas regras de convivência aqui, você aprende um pouco de como o mundo funciona aqui. E dentro do senso comum, geralmente as coisas estão todas misturadas. Então, dentro do senso comum, a gente tem um pouco de mitologia, a gente tem um pouco de religião, um pouco de ciência, um pouco de filosofia. E cada sistema de pensamento vai responder as coisas de uma determinada maneira. Por exemplo, nós podemos fazer a mesma pergunta e responder ela ou pela filosofia, ou pela ciência, ou pela religião, ou pela mitologia, ou pelo senso comum. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Observe essa questão. Por que o mundo existe? Cada sistema de pensamento pode dar uma resposta diferente para isso. Eu vou colocar só 2 aqui para ilustrar. Dentro da ciência, tem uma teoria bem conhecida, a teoria do Big Bang, ou da grande explosão, que parte da seguinte premissa, que no início do universo, tudo que existe estava condensado em um ponto de energia, e essa energia se tornou tão densa que ela acabou explodindo e gerando tudo o que existe. Com o tempo, essa explosão foi se resfriando e as partículas foram se juntando e dando origem aos vários corpos celestes que existem, dentre eles o nosso mundo. Então, nós teríamos aqui uma resposta de por que o mundo existe. Só que nós temos outro sistema de pensamento que também dá uma resposta para isso. Nós temos várias religiões que partem da ideia de que há um Deus Criador que deu origem a tudo que existe. Dentro de algumas religiões, a pergunta por que o mundo existe tem a resposta de que Deus é o Criador de tudo que existe. Então o mundo foi criado por Deus. Então são 2 maneiras de responder a mesma pergunta. Outra característica dos sistemas de pensamento é que eles podem se subdividir em vários outros subsistemas. Por exemplo, a ciência ela é um sistema de pensamento. Então, dentro da ciência, nós vamos encontrar outras ciências, como, por exemplo, a física, a biologia, a química. Elas são subsistemas de um sistema maior. Você pode interpretar a realidade através da física, através da biologia ou através da química. Todas elas dão respostas para as coisas. E todas elas fazem parte de um sistema maior que é a ciência. Então, elas são subsistemas da ciência. O mesmo nós podemos pensar a religião. Nós temos várias religiões. Nós temos as religiões evangélicas, nós temos a católica, nós temos o candomblé. Todas são religiões. Todas podem dar respostas para o funcionamento das coisas, para a existência das coisas. Mas todas fazem parte de um sistema maior que é a religião. Então são subsistemas de um sistema de pensamento maior. O mesmo com a mitologia, nós podemos pensar em mitologia indígena, africana ou grega, todos subsistemas de um sistema maior. E com a filosofia não vai ser diferente. A filosofia, como um sistema de pensamento, ela também vai se dividir em vários outros subsistemas. Aqui nós vamos chamar esses subsistemas de 5 âmbitos ou 5 grandes áreas da filosofia que vão se interligar e se complementar para que o sistema funcione. Vamos ver quais são essas grandes áreas da filosofia que são também os seus subsistemas. Dentro da filosofia nós temos uma área muito importante chamada metafísica, que ela seria a base do início de uma filosofia. A metafísica ela é uma área que vai se ocupar com o quê? Com questões sobre os fundamentos da realidade, a natureza da realidade e sobre a existência das coisas. Ou seja, ela é uma parte da filosofia que pergunta o que é a realidade, do que é feita a realidade, por que as coisas existem. Geralmente é a ideia de onde a gente parte para começar a construir um pensamento. Partindo para outra área da filosofia, nós temos a epistemologia.
Esse nome complicado significa simplesmente estudo do conhecimento. E se é um estudo do conhecimento, ela vai se ocupar com questões sobre o conhecimento e sobre a produção científica do conhecimento. Ela vai trabalhar com questões como o que é o conhecimento, como conhecemos, quais são as etapas do conhecimento, os limites do conhecimento científico, qual o melhor método para o conhecimento, como obtemos conhecimento, como formamos ideias e inúmeras outras questões. Uma terceira grande área da filosofia é a ética. Muitos já devem ter ouvido falar de ética por aí. A ética ela vai se ocupar com reflexões sobre o nosso comportamento e com o modo como nos relacionamos com os outros. Vai trabalhar com questões como o que é certo e errado, justo e injusto, se existem comportamentos que são melhores do que outros, por que nós nos comportamos de uma forma e não de outra, e várias outras questões relacionadas ao comportamento humano. A grande área da filosofia é a política, mas essa política aqui não é a política que a gente vê na TV e constantemente no noticiário. Ela vai, claro, levantar questões sobre esse tipo de política que a gente vê na TV, sobre o tipo de política que é feita no nosso país, mas não é isso, em primeiro lugar, que a filosofia trabalha quando nós estamos falando de política. Política geralmente está ligado com organização, tá? Ou administração da realidade ou da sociedade. Se política é organização, a instância maior que organiza a sociedade seria o governo. Por isso que dentro da política nós vamos falar muito sobre qual a melhor forma de governo, qual o melhor sistema econômico, se precisamos de governo, por que existem estados, se nós precisamos de estado e várias outras questões parecidas com essas. A grande área da filosofia é a estética. Você já deve ter visto a palavra estética ligada com salões de beleza, com cosméticos, com moda. Só que a estética ela é, antes de tudo, uma área da filosofia que se ocupa com questões sobre como o modo que a realidade está organizada nos afeta. Ou seja, ela se ocupa com questões sobre beleza, sobre harmonia e afetos. Ela vai olhar para a realidade e observar como essa realidade está organizada e a partir disso ela vai analisar se o modo como a realidade está organizada nos causa afetos bons ou afetos ruins. Então, a filosofia é um sistema de pensamento que se divide em vários outros subsistemas. Lembra como eu mostrei antes que a ciência, por exemplo, tem várias ciências dentro dela, então a filosofia tem várias partes dentro dela que vão funcionar como subsistemas também. Mas tudo isso está interligado e funcionando como um todo. Por exemplo, a metafísica, nós estudamos o que é a realidade. Na epistemologia, nós vamos estudar como conhecemos a realidade. Nós só podemos responder como conhecemos a realidade se a gente saber do que é feita a realidade. Do mesmo modo, a ética vai estudar como nos comportamos na realidade, mas para se comportar na realidade, você tem que entender do que ela é feita e como você conhece essa realidade, porque o seu conhecimento vai te levar para a ação, que é o plano da ética. Do mesmo modo, para você organizar a realidade dentro da política, você precisa saber o que é essa realidade, conhecer essa realidade e como as pessoas se comportam dentro dessa realidade. E na estética nós nos perguntamos se o modo como tudo isso daqui está organizado nos causa bons ou maus afetos. Tudo isso vai ter por base uma coisa que é essencial para a filosofia, que é a lógica ou a razão. Então toda a ideia filosófica ela tem que estar assentada, ela tem que ter como base a lógica ou a razão. Ela tem que ser demonstrada de forma lógica ou de forma racional. Futuramente, em nossas próximas aulas, nós iremos abordar de uma forma melhor e mais pormenorizada esses tópicos, mas eu já posso adiantar para vocês que no início nós vamos nos ocupar muito desses dois primeiros tópicos e mais para o fim da formação de vocês, nós vamos nos ocupar com esses outros 3 tópicos. Bom, pessoal, nessa aula nós trabalhamos a questão o que é filosofia, só que nós ainda não terminamos a nossa introdução à filosofia, ainda faltam 2 perguntas para responder, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, para que esse não fique muito longo. Espero que essa aula tenha mostrado para vocês um pouco mais do que se trata a nossa disciplina de filosofia e quais são os tipos de questões que nós iremos trabalhar. Logo sai a parte 2 dessa introdução à filosofia e eu espero vocês lá. Um forte abraço e até mais!